Olá, meninas e meninos! Vamos para mais uma aula do nosso portal? Continuando na pegada do scrap, porque a gente realmente tem muitos retalhos, tem muitas sobras de tecido, eu preparei hoje uma outra técnica com scrap para vocês. Repetindo, o scrap são os retalhos de tecido, são aqueles tecidos que a gente tem a mais, que sobram e que a gente acaba aproveitando e fazendo um trabalho colorido, um trabalho bonito. Ele pode até ser monocromático, estou falando colorido, ele pode até ser monocromático, mas normalmente a gente faz ele colorido para realmente aproveitar todas as sobras de tecidos que nós temos, certo? Então, hoje o bloco é mais uma técnica de aproveitamento desses tecidos, de aproveitamento dessas sobras de tecido. Eu preparei uma manta de 1,70 m por 1,70 m, que está aqui para vocês, olha, preparei esse conjunto de blocos aqui formando uma manta, que eu fiz para uma manta de um sofá de 6 lugares, mas também no PDF, vou disponibilizar para vocês o PDF, no PDF eu também coloquei disponível uma colcha de 2,5 por 2,62. Essa colcha realmente ela não tem aqui em cima a borda, porque senão ela ia ficar uma colcha muito grande. Ela ia ficar uma colcha bem grande, uma colcha de quase 2,70, né? Então, como normalmente a gente deixa encostado na cabeceira da cama, eu deixei aqui só para o acabamento. Então, o que vocês vão fazer? Se for montar uma colcha, pode colocar a borda em 3 lados e o viés da mesma cor da borda, ele finaliza essa parte de cima aqui. Então, dá para aproveitar também. Outra dica também para aproveitar os tecidos, aproveitar as faixas, vocês podem colocar esse viés aqui colorido. Ele fica bem interessante. Você pode cortar ele enviesado, fazer a emenda, corta, tira reta, mas a emenda das faixas você pode colocar ela no viés ou pode colocar ela emendando reto. Em ambas as maneiras fica bem legal. Eu peguei aqui para vocês um trabalho da aula passada, se eu não me engano eu acho que foi o trabalho do mês passado do portal, aonde eu coloquei o viés todo em pedacinhos de faixas, olha, e inclusive as faixas estreitas, conforme eu fiz o bloco mesmo. Você pode fazer com tamanhos diferentes, com larguras de faixas diferentes, ou como eu fiz aqui, todas elas na mesma largura, porque eu aproveitei o tamanho das minhas faixas que eu utilizei no bloco. Nesse caso da colcha aqui, eu não coloquei ele colorido, eu coloquei uma tira reta que eu já tinha do tom azul, certo? Mas pode fazer também que fica bem interessante, que fica bem legal. Você vai ter um resultado muito harmônico no seu trabalho, tanto o colorido quanto o liso, certo? Deu para entender direitinho? O nosso bloco é muito fácil e muito gostoso de fazer. A única técnica que você precisa ter bem afiada é a técnica do triângulo perfeito. É a técnica do triângulo perfeito. Então, por quê? Porque ele vai vir aqui, olha. Deixa eu voltar lá no nosso PDF. Eu vou ter que preparar blocos como esse daqui, olha. Como esse daqui. Então, são blocos de 25 centímetros, são blocos de 25 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu peguei a medida de 25, de ponta a ponta 25, tenho 1, 2, 3, 4, 5, é um bloco múltiplo por 5. Então, eu peguei 25, dividi por 5, deu 5. Certo? 5 mais 1,5, 6,5. Então, cada largura de faixa vai ter 6,5. Então, o que você pode fazer? Você pode ir na sua caixa de faixas e procurar todas as suas faixas que você tem de 6,5 centímetros. E, como eu tenho triângulo aqui, eu vou precisar de faixas de 7,5 centímetros. Então, vai lá na caixa de scrap, pega os tecidos neutros de 7,5 e de 6,5 e os tecidos coloridos de 6,5 e de 7,5. Então, esses triângulos aqui, vou precisar de faixas de 7,5. Esses triângulos neutros, vou precisar de faixas de 7,5 também, que é a mesma medida desse daqui que eu vou fazer o triângulo perfeito. Essas faixas claras aqui e essas faixas coloridas de 6,5 centímetros, tá? No PDF, eu coloquei todas essas medidas aqui, olha, para você já deixar cortado todos os... Tá aqui, ó. No PDF, eu já deixei
todas as medidas. Então, essa primeira aqui tem um quadrado de 6,5 por 6,5. Essa daqui tem 6,5 por 11,5. Essa daqui, 6,5 por 16,5. Essa daqui, 6,5 por 21,5. Certo? E é bem facinho de fazer. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer a técnica do triângulo. Deixa eu só pegar minha régua aqui. Tenho que fazer a técnica do triângulo perfeito. Então, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa de 7,5 por 22,5. Por quê? Esse lado que tá riscado aqui, acho que dá para enxergar, né? Tá dando para enxergar direitinho? Por que eu peguei de 7,5 por 22,5? Porque eu preciso de 5 triângulos, 5 conjuntos desse daqui, olha. 5 conjuntos desse daqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vai me sobrar um pedacinho desse daqui. Se eu for montar a colcha, por exemplo, eu posso repetir essa cor e só vou preparar dois quadrados. Aí, o que eu vou fazer? 7,5, porque são 5,5, mais 1,5, mais 1. Então, deu 7,5 e 22. Por quê? Porque eu tenho 7,5 mais 7,5 mais 7,5, vai dar 22 centímetros e meio. Aí, venho aqui, deixa eu riscar do lado claro para explicar melhor. Venho aqui, risco 7,5 centímetros. Risco mais 7,5 centímetros. Então, 3 vezes 7,5 centímetros vai me dar a medida de 22. Risco 7,5, 7,5, 7,5. Venho de vértice a vértice. Isso aqui eu tô fazendo técnica do triângulo em série, tá? Venho aqui e risco de vértice a vértice em forma de zigue-zague. Quem é aluna dos fundamentos já fez essa técnica comigo, já sabe como que é feito. Aí eu venho e faço margem de costura de um lado, margem de costura de outro, margem de costura do outro. Venho, corto os quadrados, corto os 3 quadrados. Ela passa só. Dois eu vou descartar, tá? 2 eu não vou precisar, porque eu vou precisar de 1, 2, 3, 4. 2 não, desculpa, 1. Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tiro as pontas, olha. Tiro as pontas. E passo a costura aberta. Venho aqui e passo a costura aberta. Vou preparar 5 triângulos desta maneira aqui. Vou preparar 5 triângulos desta maneira aqui. Você pode fazer desta forma, como você pode fazer também quadrado com quadrado. Então, fio reto, observa fio reto com fio reto, direito sobre direito, risca diagonal, aí você vai ter que fazer um por um. Aqui, daquela maneira lá, você já faz risca diagonal e vem. Para quem não tem muita prática, coloca a linha de 75 para poder costurar. E vai costurar na linha pontilhada aqui, olha. Costura aqui e corta dessa maneira aqui. Vai ter duas peças dessa daqui, ó. É a mesma maneira, vai ter 2 peças dessa maneira, certo? Deixa eu colocar na mesma posição. Vai ter 2 peças que depois eu corto as pontas e vão ficar com essa daqui. Vamos preparar 5 para cada colorido, 5 triângulos. Tá? Para cada colorido, 5 triângulos. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o PDF, deixa eu só organizar aqui a mesa. Você vai pegar o PDF e vai cortar as faixas claras
e as coloridas com essas medidas. Então, eu já preparei o triângulo aqui, já preparei esses triângulos aqui, todos esses triângulos. Aí você vai cortar as faixas, o quadrado de 6,5 para cá, neutro, quadrado de 6,5 colorido, 6,5 por 11,5 neutro, 6,5 por 11,5 colorido e assim por diante. 16,5 aqui, 16,5 colorido, 21,5 aqui e 21,5 aqui. Certo? Aí como que eu faço para montar esse trabalho? O processo de montagem é como se fosse o log cabin. A forma mais fácil de você montar é no processo do log cabin, tá? Da cabana de toras. Como que eu faço? Eu vou ter que montar um por um desse daqui, certo? Eu vou vir aqui, olha, tem um trabalho aqui, vou pegar primeiro, vou fazer esse aqui, o 6,5 colorido com o triângulo. Vou vir, montei essa parte. Olha, eu vou fazer tipo de uma escadinha, só para conseguir entender. Deixa eu organizar a imagem aqui. Vou montar como uma escadinha. Eu vou preparar todos os coloridos desta maneira aqui. Eu vou inverter, então eu vou costurar o tecido neutro virado para o lado esquerdo, todos os tecidos neutros virados para o lado esquerdo, tá? Cuidado para não jogar o neutro para cá, porque senão o que vai acontecer? O neutro vai vir para cá, o laranja vai vir para cá, você não vai conseguir montar. Então a dica é todos os neutros virados para a esquerda. Montou desta maneira aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esse primeira parte aqui. Então, eu vou ter que preparar outro tecido neutro em cima. Aqui eu faço a inversão. Deixa eu puxar aqui que está fora da imagem. O que eu vou fazer? Repetindo, eu vou ter que... Aqui eu vou começar já a montar o centro do meu... Seria como se fosse o centro do meu log, só que é um log deslocado. Tá? Eu começo pelo canto. Preparo o neutro com o triângulo, deixando inverso. Aqui eu inverto. Aqui eu faço a inversão. Observa aqui no trabalho, olha. Observa aqui no trabalho que ele dá esse efeito aqui, olha. Esse efeito aqui é justamente essa inversão que eu estou falando para vocês. Tá? Para fazer a montagem, para sair essa parte aqui, eu inverto aqui, essas cores aqui. Tá? Inverti, aí eu vou pegar ponto de alfinete com ponto de alfinete aqui, olha. Vou costurar. Costurei, eu vou fechar o meu triângulo aqui, certo? Fechei o meu triângulo, eu vou pegar o tecido de 6,5 por 11,5 e vou costurar aqui em cima, olha. Costurei aqui em cima. Então, fechei a parte central, peguei o de 6,5 por 11,5, costurei. Venho com a faixa da esquerda e costuro aqui, olha. Fechei essa parte aqui. Agora, qual que eu vou costurar? É sempre esquerda e direita. Vou vir com a faixa da direita em cima, olha, com a neutra. Costurei. Venho com a da esquerda, fechei. Certo? Venho com a de cima, costurei. Venho com a da esquerda, fechei, montei o bloco, certo? Para facilitar, o que você vai fazer? Você vai fazer vários blocos coloridos de 25, certo? Vários blocos coloridos de 25. Depois que você montou esse bloco aqui, então deixa eu jogar para lá. Depois que eu montei vários blocos como esse daqui, então eu fiz laranja, fiz azul, fiz amarelo, fiz azul mais escuro. Eu vou mostrar para vocês, eu vou aumentar aqui a nossa câmera para vocês conseguirem visualizar vários coloridos que eu fiz. Então, o que você vai fazer? Só uma observação para esse trabalho. Quem olha a princípio acha que ele é feito em forma de espelhado. Acha que faz um bloco, espelha, faz o outro. Não, são todos os blocos na mesma posição, como está aqui na imagem. Vou fazer todos os meus blocos na mesma posição.
tá? Aqui independe se eu joguei para a esquerda ou se eu joguei para a direita, mas todos eles vão ficar na mesma posição. Aí o que você vai fazer? Aquela brincadeira que eu adoro fazer. Você vai vir com a mão e você vai girar o bloco, olha. Você vai girar o bloco. Então eu vou jogar toda a parte central neutra. Venho aqui e vou emendar o meu bloco, certo? Eu posso emendar ele com a parte central neutra, como eu posso emendar com a parte colorida também. Por quê? Porque eu vou fazer várias células dessa forma aqui e ao unir as outras aqui, essa parte daqui vai ficar neutra, certo? Então ela vai vir aqui, olha. Eu adoro essa brincadeira de girar as mãos, que ela dá a gente consegue fazer vários efeitos. Tá? A aula de hoje é dessa forma. Nada impede que você possa preparar um projeto assim e ter outro projeto montado dessa maneira aqui, olha. Olha que interessante que fica. Você tá vendo? Então, eu sou encantada com o patchwork por causa disso, porque ele te dá N opções. Ele não precisa ser necessariamente igual a esse, que tem a parte clara e a parte escura. Eu posso montar, mas olha que lindo que fica uma colcha montada dessa maneira. Inclusive, com o que sobrou aí, eu vou montar um outro projeto com passo a passo, montando o trabalho dessa maneira aqui. Dá para fazer caminhos de mesa, dá para fazer o que você quiser. Lembrando que é múltiplo de 5. Então, qualquer número que tenha na tabuada do 5, você consegue fazer. Você pode fazer um bloco menor, de 15 centímetros, por exemplo, e montar um caminho de mesa. Porque se eu fizer 2 blocos de 15, eu vou ter um bloco grande de 30. Então, fica legal para fazer um caminho de mesa, tá? Então, você pode montar de 20, 2 de 20 vão dar 40. Então, você consegue também montar um caminho de mesa, fica bem legal. Então, é um bloco bem versátil, fácil de fazer e bonito. Uma outra opção, como ele é um log cabin, qualquer uma das montagens do log cabin vai ficar muito interessante. Olha que interessante que fica dessa maneira aqui. Vou montar um log cabin aqui, aquele de faixas. Vem aqui, tem mais um aqui, ó. Então, eu vou montar faixas coloridas e aqui eu venho, olha, faixas em azul, tá? Tá faltando um aqui, ó. Eu vou aproveitar, eu vou pegar o que não está costurado e vou trazer ele pra cá, ó. Só para vocês terem ideia. Olha que interessante. A gente montou, essa parte não tá costurada, tá, gente? Por isso que ele tá assim, que é o passo a passo da aula. Eu montei ele por faixas. O mesmo bloco te deu N opções de montagem. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Vai para o seu caderno quadriculado e faça pelo menos 3 opções de montagem com esse bloco. Desenha lá no seu caderno quadriculado, mesmo que você não vai fazer agora, mas desenhe e deixe registrado pelo menos 3 montagens desse bloco. E depois fotografa e me coloque lá na comunidade para eu ver as opções. Se você montar mais, você pode construir os blocos, construir uns 6 blocos e brincar com essas montagens fotografando. Depois você imprime a foto e cola no seu caderno, ao invés de ficar pintando, tá? Mas o que eu quero? Dever de casa, faça e me mostre lá na nossa comunidade. Combinado, meninas? O quilting, aqui na parte central, o que eu fiz? Eu trabalhei com essa régua a 10,502. Você pode trabalhar com essa régua. Você pode também trabalhar com essa daqui, olha. Você pode trabalhar com essa daqui. Essa daqui eu não tô com a numeração dela, mas é só entrar lá no site. É só entrar lá no site que tem a numeração, tá? Eu tô com a minha de amostras. Você pode trabalhar com essa daqui ou com essa daqui, com a 10,502. E trabalhei com a reta, né? E trabalhei também com uma régua reta, que é a 10,519, tá? O que você pode fazer? Você pode usar só essa daqui. Porque essa daqui eu tenho a reta aqui, olha, eu tenho a reta aqui e aqui tem a linha curva aqui também, certo? Se não, você pode trabalhar com aquela meia-lua e a outra reta, certo? Aqui, como a minha folha é pequena, eu vou usar essa minha pequenininha aqui para poder mostrar. Mas para o trabalho, só se fosse um bloco menor, tá?
Então, como essa minha régua... Por isso que quando for adquirir régua, é interessante que ela tenha essas linhas curvas e a linha reta também, quando você for comprar. Isso é uma pergunta que muitas meninas me fazem. Qual régua você acha que eu devo começar? Uma que tenha linhas retas e linhas côncavas, sabe? O que é, aí você tem as duas opções na mesma régua. Isso é bem legal também, tá? Então, o que eu fiz com o bloco? Aqui é a parte central, onde vão ficar os tecidos, todas as cores neutras, certo? Então, aqui tem 4 blocos emendados com 4, né? Eu vim aqui, eu tracei, a primeira coisa que eu fiz, eu tracei uma linha reta aqui, olha. Eu fiz um quadrado nas pontas dos triângulos, olha. Na ponta de cada triângulo, eu tracei uma linha reta, fechando um quadrado. Vim aqui, olha, na ponta de cada triângulo, eu tracei essa linha reta. Aí eu peguei a régua que tem a curva, vim aqui e fiz isso, olha. De vértice a vértice, tracei as curvas. Em cada um. Lembrando que para trabalhar com régua, você precisa do pé de quilting para régua, que vai te facilitar a vida, e muito. Tá? Fiz isso. Fiz as linhas curvas, eu fiz um eco. Eu fiz um eco, tá? Por que que eu fiz um eco? Porque aqui, eu vou vir aqui e vou desenhar as plumas, olha, eu desenhei plumas. Em volta todinho aqui desse espaço, eu fiz as plumas, tá? Primeiro eu desenhei todas as linhas retas, depois eu fiz os preenchimentos com as plumas, tá? Aqui eu tô fazendo um processo só de explicação. Desenhei todas as plumas. Eu até brinquei um pouquinho antes da gravação, eu tenho mania de fazer quilt muito detalhado. Eu começo a fazer o quilt, eu me encanto e vou fazendo e vou desenhando. Quando eu vejo, eu estou inventando moda. Mas é gostoso. Olha, fiz as plumas em volta. Aí eu vim e fiz o eco. Fiz um eco com a margem, com essas margens aqui, olha. Fiz o eco com essas margens de costura aqui. Então, o meu eco tem essa largura aqui, essa medida aqui, ó. Tá? Então, vim aqui, desenhei o eco em volta todinho da minha peça. É que eu tô com um espaço bem reduzido aqui, então não sei se eu vou conseguir fazer todo o design que eu fiz, mas acho que vai dar. Por isso que eu peguei a régua pequenininha para poder desenhar, porque se eu pegasse a régua que eu usei, ela é muito grande, porque o bloco ficou um espaço maior para fazer os designs. Aí fiz o eco. Tá dando para entender? Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, fiz o eco, aí eu fiz esse quadrado central. A primeira coisa que eu fiz foi esse quadrado central aqui. Vim aqui, desenhei um quadrado central aqui, ó. Determinei a largura que eu queria o quadrado, né? Só que não sei se eu vou conseguir mostrar, porque a linha da... Aqui, olha, fiz vou até fazer a mão para poder deixar bem marcado, olha. Eu vim aqui, fiz um quadrado central. Nesse quadrado central, eu desenhei um eco, a curva aqui, olha. Vou fazer a mão livre porque é muito pequeno o meu espaço, ó. Fiz uma curva aqui. Fiz a curva aqui. A curva aqui. A curva aqui, tudo com a régua de curva, tá? A curva aqui. E a curva aqui. Certo? Aí eu fiz o eco também aqui, ó. Desenhei o eco aqui e o eco aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver? Vim aqui, fiz o eco aqui, olha. Desenhei o eco. Aí eu fiz uma linha, um X aqui, fiz preenchimento de pluma nesse X e fiz preenchimento de pluma dentro desse espaço que eu fiz o quadrado. Fiz uma gota aqui,
Aí sim eu fiz o caminho de bêbado bem pequenininho nesses preenchimentos aqui, ó. Na realidade aqui nem precisaria ter feito, é aí que eu falo que eu invento moda, tá? Nesses preenchimentos aqui, eu tinha até deixado liso, mas eu tava tão gostando de quiltar que eu falei, vou preencher também. E acabei preenchendo, mas pode deixar ele liso que fica bem bonito também, tá? Então é uma sugestão de quilt. Nas laterais você vai fazer metade e aqui você vai fazer um quarto do desenho que você inventou. Você pode criar o design que você quiser. Você pode fazer o design que você quiser. Esse daí foi um que eu inventei lá brincando na máquina, acabou saindo e achei que ficou bem bonito, ficou bem interessante. Que dá pra fazer perfeitamente, porque ele é feito com régua, é bem tranquilo. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem criar vários designs aí. Eu criei esse design com régua, porque eu tava com as réguas ali na mão e foi bem gostoso de brincar com elas. Espero que vocês façam bastante variações e não se esqueça, eu vou ficar esperando lá na nossa comunidade. Quero ver as fotos, pelo menos do projeto que vocês estão fazendo, tá? Nada de imprimir, arquivar e deixar guardado, viu, gente? Isso daí fica na caixa amarela, perde valor. Faça os projetos, põe a cabeça para pensar e melhor ainda, mostre para todo mundo que isso é muito legal a gente compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar as nossas ideias, certo? Beijos e até a nossa próxima aula.